Bem-vindo, caros alunos! Aqui estamos nós na nossa última aula. Vamos discutir hoje sobre o saber tácito e a mediação na EAD. Continuando nossos estudos, chamo a atenção de vocês sobre o contexto das telemáticas aplicadas ao trabalho, de forma específica no trabalho à distância. É importante averiguar como se dá o processo das manifestações dos saberes tácitos e como esses saberes facilitam a mediação entre os participantes da sala de aula virtual. Pesquisas mostram a existência desses saberes e a tentativa do capital de apropriar-se dele é bastante frequente. E para pensarmos nestes saberes, pesquisarmos, discutirmos, nos vêm algumas indagações. Qual a utilidade do saber tácito na docência virtual? Como transformar esse saber em conhecimento científico e até que ponto o conhecimento tácito deve ser modificado? Como esses saberes contribuem para a mediação pedagógica? Esses saberes e esses questionamentos serão respondidos ao longo do estudo desta unidade. Sobre o saber tácito, o conhecimento tácito, exigências do conhecimento do trabalhador e não apenas o tácito. O conhecimento tácito exerce forte influência sobre o conhecimento científico. Considerando o que foi questionado, vale outra indagação. Será suficiente o conhecimento científico sem a base anterior da experiência de campo que dá a conhecer o processo de trabalho a ser controlado? Para a mediação online, é importante o conhecimento de práticas pedagógicas anteriores à docência virtual? O saber docente. O saber docente é o mentalismo e o sociologismo, que nós vamos ver cada um, e estabelecer relação entre os saberes sociais e individuais do professor, conforme Tardif. Há, então, a necessidade de esclarecer o que é saber tácito. Para tanto, apresento a vocês o conceito de saber docente conforme Tardif. Tardif, ele nos alerta para o fato de que temos que escapar de dois perigos ao tentarmos definir esses conceitos, mentalismo e sociologismo, além de estabelecer uma relação entre os saberes sociais e individuais dos professores. Diante do sociologismo, afirmo que é impossível compreender a natureza do saber dos professores sem colocá-lo em íntima relação com o que os professores, nos espaços de trabalho cotidiano, são, fazem, pensam ou dizem. O saber dos professores é profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber dos atores individuais que o possuem e o incorporam a uma prática profissional para ela adaptá-lo e assim transformá-lo. O saber tácito, ele está implicitamente ligado à praxis e à competência. Nós vamos aqui relacionar mais a praxis com a importância do saber tácito para as atividades mediadoras e à distância. Podemos entender que o saber tácito, como o saber individual, é adquirido na prática cotidiana, no fazer do todo dia e, por que não, nas relações sociais do próprio trabalho. O saber dos professores é profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber dos autores individuais que o possuem e o incorporam à sua prática profissional para ela adaptá-lo e para transformá-lo. Isso o aproximaria de dois conceitos muito conhecidos, praxis e competência. A praxis, como o saber tácito,
são atividades mediadoras à distância, para que haja efetivamente uma produção de conhecimento em EAD, é necessário a contribuição efetiva de um docente que faça a mediação entre o aluno à distância e o que vai ser aprendido. E quem é o professor? Um professor de profissão não é somente alguém que aplica conhecimentos produzidos por alunos. Não é somente um agente determinado por mecanismos sociais. É, além de tudo, um ator, no sentido forte do termo. Isto é, um sujeito que assume sua prática e a partir dos significados que ele mesmo lhe dá. Um sujeito que possui conhecimento e um saber, fazer proveniente de sua própria atividade e a partir dos quais ele estrutura e orienta. Podemos entender que o saber tácito é o saber individual, adquirido na prática cotidiana e, por que não, nas relações sociais do próprio trabalho. Isso o aproximaria de dois conceitos muito conhecidos, praxis e competência. Não nos ataremos à discussão do conceito de competência. No entanto, buscaremos relacionar a praxis com a importância do saber tácito. O saber tácito. Quais são os determinantes que edificam o conhecimento dos professores? Surgem, então, as interrogativas. Quais os saberes os professores articulam na sua prática docente? Existem saberes que são produzidos no cotidiano de suas práticas? Então, nos vem a pergunta: quem é este professor? O professor torna-se sujeito da reflexão, apropria-se de saberes já estabelecidos para produzir novos conhecimentos, atendendo assim às necessidades da transformação social. No contexto em que o objeto é a praxis educativa, a relação teoria e prática se estabelece no contínuo fazer educativo, cujo diálogo supera a distância entre teoria e prática. Quem é o professor? É um ator no sentido forte do termo, isto é um sujeito que assume sua prática a partir do significado que ele mesmo lhe dá. Um sujeito que possui conhecimento e um saber fazer. Ele é um sujeito de reflexão. Na EAD, são necessários novos saberes, tais como saber digital, gerenciamento de tarefas, disciplinas para trabalhar online, capacidade de mediação, motivação dos alunos à distância, entre outros. Esses saberes relacionados à mediação pedagógica e sua influência no processo de ensino são imprescindíveis. E essa superação entre teoria e prática gera novos conhecimentos, novas práticas educativas. Esses saberes e experiências apresentam um caráter inovador, produzido nas organizações desenvolvidos nas multiplicidades de situações e de contextos de vida. Na EAD, novos saberes são necessários, tais como saber digital, gerenciamento de tarefas, disciplina para trabalhar online, capacidade de mediação, motivação dos alunos à distância, entre outras. Os saberes do docente presencial. Não saber utilizar as tecnologias de informação e comunicação e não empregá-las no seu cotidiano de trabalho é considerado um pecado irreparável e sinal de incompetência, ressignificando os saberes. Pensando nos saberes necessários ao tutor virtual, Maggio e Mill argumentam que a prática docente, mediada e mediatizada pelas telemáticas, estão causando certa desvalorização nos saberes do docente presencial e fazem uma análise irônica da situação. Indício disso é a força com que o discurso tecnológico se impõe à educação nos últimos anos. Não saber utilizar as tecnologias de informação
de informações e comunicação e não empregá-las no seu cotidiano de trabalho, passou a ser considerado como um pecado irreparável e sinal de incompetência. A obsolência dos saberes dos professores presenciais em relação aos saberes necessários à docência virtual é discutida por Maggio, que, em outras palavras, ratifica o discurso vigente e afirma que um bom tutor não é necessariamente um bom professor. Os saberes necessários ao tutor já foram discutidos na primeira aula. No entanto, verificamos que alguns saberes da docência presencial são evidenciados na docência virtual e, portanto, que já ingressa no trabalho online com esses saberes consolidados. Pela prática presencial, pode agregar contribuições positivas ao trabalho online. Mediação, linguagem e interatividade na construção de redes colaborativas de aprendizagem. Atitudes e procedimentos que corroboram com o que se esperam do tutor na EAD. Ensinar não é transferir conhecimento a ninguém, assim como aprender não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor. Podemos entender então, pessoal, que o fato de que um tutor experiente, com vários anos de ensino presencial, portanto, com seus saberes tácitos construídos ao longo dessa docência, tem maior facilidade com o trabalho à distância. A familiaridade com o processo de ensino-aprendizagem auxilia o tutor para que ele consiga se adequar ao trabalho imediato por telemáticas e comunicar com seus alunos com mais facilidade. As trocas de experiências do teletrabalho docente não são potencializadas pelas telemáticas, pois os ambientes virtuais de aprendizagem possibilitam, mas não encorajam essas iniciativas. Falamos tanto em mediação, e o que vem ser a mediação? O trato com o aluno, a capacidade de motivar um grupo, as práticas próprias da profissão, tais como nota, provas, planos de ensino, são na EAD ressignificados e adaptados para o uso mediático, mas se constituem em saberes muito parecidos com os já existentes, construídos no cotidiano da educação presencial. A mediação em AD, mediação humana e a mediação tecnológica, possibilitada pelas tecnologias da informação e da comunicação. Vamos aprender sobre a importância da mediação, as linguagens que possibilitam a interação e a formação de redes colaborativas de aprendizagem. A palavra mediação é frequente nos discursos educacionais. Nas teorias pedagógicas mais modernas, o professor, ele deixa de ser um transmissor para ser um mediador, fazendo uma oposição ao discurso tradicional. O termo mediar promete, didaticamente, uma série de atitudes e procedimentos que corroboram com o que se espera do tutor da EAD. E nas palavras de Freire, ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor. Ensinar e aprender tem que ser o esforço crítico do professor de desvelar a compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando como sujeito de aprendizagem, no processo de desvelamento que o professor ou professora deve deflagrar. A mediação na EAD tem um papel importante, já que a peculiaridade do trabalho do tutor, devido ao distanciamento físico, exige a utilização permanente de recursos, estratégias, atitudes e habilidades que são tão necessárias nas interações face a face. Mediação humana e a mediação tecnológica possibilitada pelas tecnologias da informação e da comunicação.
Ambas se entrelaçam, já que a segunda permite a existência da primeira. A mediação humana é materializada pelo sistema de tutoria, que, utilizando comunicação síncrona ou assíncrona, permite um contato rápido e eficaz entre os ocupantes da sala virtual. As tecnologias da comunicação utilizadas na EAD tornam o processo de construção do conhecimento mais desafiador e significativo, além de potencializar a aprendizagem. As tecnologias da comunicação utilizadas na EAD permitem a interação entre aluno-tutor, tutor e tutor, tutor-aluno, tutor-professor, professor-aluno, aluno-professor, através de diversas linguagens com vistas a favorecer a aprendizagem, quais sejam linguagem oral, linguagem escrita, audiovisual e multimídica. Estas tornam o processo de construção do conhecimento mais desafiador e significativo, além de potencializar a aprendizagem. Para aprofundamento do estudo, faremos a reflexão sobre o termo comunicação virtual, que pode ser entendido como toda comunicação que se faz usando um computador. Podemos comunicar recorrendo ao teclado, ao som e à imagem. A comunicação pode ocorrer em tempo real, síncrona, bate-papo, ou offline, assíncrona, deixando mensagens e e-mails. Linguagem e interatividade na EAD e a construção de redes. Como favorecer o processo de construção de conhecimento através de redes? Devido às distâncias geográficas, a EAD faz uso de linguagem escrita como principal recurso para minimizar essas distâncias, diminuir o isolamento, gerenciar a aquisição do conhecimento pelo aluno, gerenciar as interações, instruir, informar, reformular. Dependendo do sujeito enunciador, as interações se apresentam de determinados modos. Dessa forma, manter a motivação dos alunos, a continuidade dos estudos e a presença virtual é uma tarefa bastante complexa. Cresce, então, a necessidade de uma comunicação efetiva, dialógica, a fim de criar as comunidades de aprendizagem em rede e compartilhamento dos saberes, que podem acontecer por meio de chat, fórum, wiki, entre outros que, síncrona ou assincronamente, possibilitam um contato direto entre os participantes da sala virtual, além de quebrar o paradigma linear da educação tradicional, no qual o professor ensina e o aluno aprende. Me despeço então de vocês, desejando a todos bons estudos e a produção de novos conhecimentos. Abraços a todos e boa sorte. Muito obrigada.